Olá, queridos colegas! Vamos para o nosso penúltimo vídeo. Estamos chegando já quase no final da nossa oficina, que com certeza eu estou aprendendo muito com ela. Tomara que vocês estejam gostando e aprendendo junto. Então, este vídeo será especialmente para os professores. Por quê? Eu trouxe em alguns vídeos atrás uma mãe falando sobre o assunto, né, sobre o tema, trazendo seu testemunho de vida de como vinha sendo as aulas do seu filho. Trouxe também a professora Adriana, onde ela veio falando também sobre como são as emoções, como são as práticas na educação infantil. Então, toda nessa área que também é muito grande. E agora, não poderia também deixar de trazer profissionais de educação que pudessem falar um pouquinho sobre como está sendo a sua experiência, com o objetivo de mostrar que todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos se construindo como professores em tempo de pandemia, né? Então eu trouxe dois professores, dois grandes amigos meus, que são a professora Carolina e o professor Senair. Eles são da rede estadual e rede municipal do ensino. E eles estão já há algum tempo trabalhando neste período. Eles entraram também já com essa pandemia, então tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo com coisas novas, né, em suas mentes, tá todo mundo aprendendo, todo mundo se construindo, né? E eu trouxe eles então, pedi para que eles gravassem um vídeo contando um pouco como está sendo a sua experiência, até pra gente não se sentir sozinho, porque às vezes a gente se acha, será que só eu tô tendo dificuldade? Será que só eu tô tendo que estudar tanto? Será que só eu estou nesse processo que tô trabalhando às vezes até mais do que antes? Pois bem, então eu trouxe eles para conversar com vocês e explicar um pouquinho sobre isso, como está sendo a sua experiência, o que ele está também pensando, o que está passando na cabeça deles, como eles estão fazendo, para a gente até ter algumas dicas, que é muito bom, né? Trocas de experiências são fantásticas para nós, e também, né, trazer para a gente até um conforto de saber que a gente não está sozinho nisso, né? Eles são ótimos profissionais, conheço eles já há algum tempo, né? Foram professores excelentes, que só tem a acrescentar também na nossa oficina. E também vou estar convidando eles para estarem em uma noite na nossa live, para eles estarem também discutindo um pouco sobre este tema, que eles vão estar falando bem sobre como são as iniciativas construtivas deles em tempo de pandemia, o que eles fazem, como eles fazem, quais são as dificuldades, quais são as facilidades, o que eles esperam das famílias, o que eles esperam dos alunos, né? Então tudo isso eles vão estar passando aqui para nós nestes vídeos, tá bom? Pedi para que eles gravassem, como agora a gente não pode estar muito em contato, pedi para que eles gravassem os vídeos e me enviassem. Então fiquem agora com os vídeos e espero que vocês gostem, porque eu sei que vão, porque eu gosto muito, sou apaixonada pelo trabalho dos dois. Olá, meu nome é Senair Antunes Marques, eu trabalho na rede municipal no município de Bom Jesus, nosso vizinho aqui, Vacaria. Com relação às aulas remotas, nós estamos devido à pandemia desde o mês de março. A nossa rede ela acabou não enviando trabalhos nos meses de março e abril. A partir de maio em diante, nós começamos a mandar os trabalhos de forma remota. De que forma que a nossa rede faz tal forma? Nós construímos todos os materiais em casa, enviamos por e-mail para a escola e ela realiza a impressão dos trabalhos e é marcada uma data para que esses trabalhos sejam retirados na escola. Isso acontece uma vez por mês. Os trabalhos, quem entrega para os alunos somos nós professores. Então todos os meses a gente vai lá na escola, pega os trabalhos que eles fizeram e entrega os novos trabalhos.
e deixamos durante um determinado período, porque a gente sabe, né, do risco que tem e tudo mais. Assim, eu observo que em diversos trabalhos vem de todos os tipos, trabalhos em branco, vem trabalhos caprichados. E assim, o que eu noto? Que às vezes falta um pouquinho daquele apoio da família. Falta muito, porque assim, não é que eu não queira explicar. Muitas vezes eu nem sei se o aluno sabe ou não, porque ele não entra em contato comigo. E nós criamos grupos de WhatsApp para todas as turmas. E assim, muitas vezes eu tenho que estar implorando para os alunos. Você está conseguindo fazer? Mas se você não tá, entra em contato comigo. A gente faz uma chamada de vídeo, ou eu posso escrever para ti, ou te mando um áudio. Só que muitas vezes eu observo que não tem interesse dos alunos. Então assim fica uma situação complicada, porque nós, como escola, nós somos cobrados pela Secretaria de Educação. Então tem uma cobrança por trás disso tudo. Então assim, tem que ter mais responsabilidade da família. Assim, eu não quero que os pais, tá? Porque eu sou professor de séries iniciais e matemática. Séries iniciais é mais tranquilo. Agora, na disciplina de matemática, principalmente ali para os 8º e 9º anos, os conteúdos são mais difíceis. Os pais não são obrigados a saber aqueles conteúdos. Isso é obrigação minha. Mas agora os alunos precisam falar comigo. Eu dizer, professor, eu não estou entendendo. Eu não vou dizer que eu não vou explicar. Eu vou explicar. Teve uma situação que aconteceu de um aluno do 7º ano que ele estava com dúvida. Ele tem bastante dificuldade, esse aluno. E eu me ofereci. Eu ia ir no outro dia para a escola, organizar os materiais deles. Me ofereci, você não quer vir aqui na escola? Quem sabe que o professor vem e te explica, que talvez presencial fique mais fácil. Ele me disse assim que ele não ia poder ir na escola porque ele precisava trabalhar com o pai. E isso era no horário da escola. Então os pais, assim, eles têm que ter um certo discernimento das coisas. Porque não adianta eu fazer o meu papel e não ter uma devolutiva de casa. Olá, então, pessoal. Meu nome é Caroline, sou professora de língua portuguesa da Rede Estadual de Ensino. A minha disciplina, então, é língua portuguesa e eu fui convidada pela Jéssica para relatar um pouquinho de como está sendo a minha experiência nas aulas virtuais devido à pandemia, né? Então, no começo, a gente só estava mandando atividades para casa dos alunos, né? Então, a gente elaborava uma atividade de conteúdos que a gente já tinha aplicado em sala de aula e foi por um bom tempo revisão, né, de conteúdo. Até que, então, implantaram, né, o Google Sala de Aula, onde a partir dali, nós professores estaduais, recebemos cursos para estar manuseando a plataforma Google Sala de Aula, né, ou em inglês Google Classroom. No começo foi bem difícil, digamos assim, que por mais que eu tenha algum curso de computação, né, tenha um conhecimento sobre internet, não só eu, mas professores mais experientes também tiveram um pouquinho de dificuldade de como gerar links, como elaborar as aulas, né? Mas a partir do momento que a gente conseguiu lecionar de forma online, acredito eu, na minha experiência, é que tenha me dado mais ânimo, porque o professor ele quer ter contato com o aluno, né? E no caso, o Classroom, o Google Meet, né, oportunizou isso para nós, né? Já que não podemos estar presentes em sala de aula, eu tento ser o mais presente possível durante as aulas, né? Então, eu estou dando aula, a minha forma de lecionar criando slides, né? E compartilhando a tela. Então, eu faço assim. Como eu aplico língua portuguesa, eu peço também para que os alunos façam a leitura dos slides, até para mim ter noção de como está a oralidade deles, né? Então, acredito que isso não é o ideal, né?
A gente queria estar pertinho, estar junto. Ah, prof, não entendia, sentar do lado do aluno, conversar, né? Ter aquele contato físico que realmente o coronavírus, né, nos impediu, né? Nos bloqueou nessa parte. Como eu disse, foi tudo muito difícil no início, mas a gente deu um jeitinho, né? Foi mandando atividade, foi trabalhando, foi pesquisando, foi tentando buscar as melhores soluções possíveis, tanto para a família quanto para os alunos, né? Como eu disse, a questão do Google Classroom, né? Enfim, da videoaula o ruim é que a gente não tem aquele contato próximo, né? E gostaria de contar um pouquinho, que eu tenho certeza que em algumas reuniões da escola também foi mencionado, que nas primeiras aulas, né, a gente, meu Deus, eu tô falando para as paredes, né, os alunos, eles tinham uma vergonha de expor de sua opinião, de falar, de questionar o professor. E o professor também não era preparado para fazer vídeos. Hoje eu vim aqui falar para vocês, eu estou um pouco mais preparada porque as aulas me permitiram isso. Mas eu tive uma situação que eu precisava fazer um vídeo também, dando um testemunho, e eu gravei várias vezes porque eu não conseguia expressar o que eu queria realmente falar, né? E com as videoaulas agora, eu tô falando com vocês, né? E, na verdade, estou na frente do celular, mas eu sei que alguém vai estar me assistindo, alguém vai estar me escutando daqui 5, 10 minutos, enfim, ou amanhã, né? Então, assim, a gente conseguiu ter mais autonomia para falar com o celular, né? Mas no começo, confesso, foi angustiante. Foi assim, tinha horas que fulano, você está aí? Era angustiante, assim, era uma coisa, um desespero gigantesco, sabe? E aí, de tanto nós, professores, direção, né? Pessoal, participem das aulas. Pessoal, respondam os professores. É importante ter essa interação, né? Então foi surgindo alunos, sabe? Comentando, questionando, até conversando, prof, mas sabe que eu vi isso outro dia na TV realmente sobre esse assunto, né? E a gente já dava uma desviadinha do assunto, mas, né? Tinha o diálogo, um conhecimento, né? Os alunos também tiveram que aprender, e isso foi muito difícil, né? No começo eles não sabiam como ligar o microfone, como ligar a câmera, não sabiam acessar o link para assistir a aula, né? Então, assim, não só os alunos tiveram que aprender, mas principalmente nós professores. Método de avaliação, criar Google Formulário, durante as aulas, não dá para ser uma aula muito teórica, você tem que ter alguma coisa que prenda a atenção do aluno, e até inclusive aprendi com uma prof de geografia da escola onde eu trabalho. Gente, deu certo, eu vou compartilhar com vocês, sabe? E isso é muito importante entre os professores também, principalmente para mim, por exemplo, que estou começando agora, né? Então, assim, agora que eu precisaria, né, estar tranquila, não, eu tenho que estar em busca ali, porque o que eu aprendi na faculdade não é o que eu estou aprendendo, o que eu estou praticando agora na prática, né? Com o Covid, né? Inclusive, outro dia nós estávamos falando com os professores que nenhuma faculdade ensinou isso, porque ninguém imaginou que isso poderia acontecer. Todos foram pegos de surpresa. Desde aquele professor que já está quase se aposentando, a um professor novo como eu, que começou agora a sua carreira. Como eu digo, a minha estreia foi sensacional, né? Mas, enfim, né? Eu vou fazer parte dessa história. Você que está assistindo está fazendo parte dessa história. E o que a gente não pode é desistir, né? Então, todo mundo teve que aprender. E, voltando ao assunto da prof, ela passou, gente, deu certo. Vou compartilhar com vocês essa ideia. Então, ela nos passou a ideia que no fim que ela descobriu, eu não sei como, né? Que você pode estar usando conteúdo para criar jogos. O site é Wordwall. Ele acaba... Tu pesquisa lá, por exemplo, eu estou trabalhando com umas turmas de história em quadrinhos, outra concordância verbal. Pesquisei lá, né? Sobre o determinado assunto, atividade sobre concordância verbal, atividade sobre histórias em quadrinhos, e aí puxava os joguinhos, quiz, perguntas e respostas, roleta, sabe? E aí eu fiz, apliquei,
né, peguei essa ideia da prof, né, a sugestão de trabalhar e trabalhei na minha aula, né? Coloquei lá o conteúdo, aparecia o jogo lá, o quiz. Fulano, agora é você que responde. Ah, tá certo. A, B, C ou D? D. E aí foi montando um ranking, né? Então, assim, gerou uma competitividade entre os alunos. Gerou interesse porque era um jogo, né? E era sobre o conteúdo. Porque o que a gente não pode deixar de ser uma aula muito chata. Eu confesso para vocês que no início, quando eu fui assistir a minha aula, porque ela tem que ficar gravada para aqueles alunos que não têm acesso, né? No dia, né? No momento. E, gente, eu fiquei assim, meu Deus, coitado dos alunos. Eu não gostei de assistir aquilo, sabe? Porque no começo tu fica lá, né? Ah, porque então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar isso. Porque você tá tensa, você não tem ninguém que faça uma cara de sorridente, uma cara de triste, né? Mas ao assistir eu disse, não, eu preciso mudar isso, eu preciso melhorar aquilo, eu preciso fazer aulas mais descontraídas, uso exemplos, faço piadas com eles, uso exemplo, a professora bruxa lá, né? A professora meio abirubada, né? Brinco com eles, pego exemplos engraçados para que eles atraiam atenção sobre mim. E eu acho que isso é muito importante e também não fazer conteúdos muito difíceis, né? Porque se a gente estando lá em sala de aula, a gente tá ensinando conteúdo, eu sou muito de, se o aluno não está copiando, se ele, né, tem dificuldade, eu procuro pegar uma cadeira e sentar do lado. Acontece às vezes de alguém entrar na sala e cadê a prof? Eu tô aqui, sabe? Mas enfim, se já é difícil em sala de aula, dar atenção para aquele aluno que tem dificuldade, imagina agora na forma remota de ensino, né? Então, isso para mim é um pouquinho difícil. Mas, como eu falei, disponibilizei meu número de WhatsApp para aqueles alunos que não entenderam o conteúdo. Procuro responder de forma mais clara possível. Se eu vejo, não, fulano não tá entendendo, vou mandar uns vídeos do YouTube para ver se ele entende melhor, é mais resumido. Enfim, a gente tenta dar as formas, todas as formas possíveis para que eles possam estarem compreendendo o conteúdo. O apoio da família também é muito importante, né? Porque a gente sabe, eu, por exemplo, dou aula no 6º ano, nem todos os alunos possuem um aparelho celular próprio, né? Então, os pais precisam estar disponibilizando seus telefones, né? A participação dos pais, prof, meu filho entregou o conteúdo, entregou o trabalho, a gente conversar, prof, eu achei esse conteúdo muito difícil, né, o meu filho não conseguiu. Esses feedbacks, né, que a gente chama sobre as aulas, sobre os conteúdos, é muito importante, tanto da parte da família, quanto da parte dos alunos. Por isso, inclusive, nas minhas aulas, eu sempre peço, pessoal, o que vocês querem trabalhar? De que forma? Vocês querem que a prof mais fale? Como está os slides? Está tudo ok? Vocês estão entendendo? Alguma sugestão de aula? Prof, a gente podia fazer isso na próxima. Beleza, vou anotar aqui e vou tentar buscar uma atividade mais próxima do objetivo de vocês. Acredito que o aluno também participar da sugestão da preparação da aula seguinte é muito importante também, porque eles vão se sentir importantes, eles vão se sentir ouvidos, né? Também tento conversar como vocês estão se sentindo, porque a gente sabe que em tempos de pandemia, a depressão, a ansiedade, né? O pânico também pode bater na porta da nossa casa, inclusive dos professores principalmente. Conversando com um grupo deles, teve um encontro que a gente não conseguia falar porque a gente só chorava, a maioria dos professores ali. Por quê? Porque é angustiante o momento que estamos vivendo. É cobrança, é relatórios, é atividades, né? Para preparar tanto para o aluno que tem acesso à internet, quanto aquele aluno que não tem acesso à internet. Aquele aluno tem que correr atrás daquele aluno que não quer entregar as atividades, né? Infelizmente, em alguns casos, né? A gente tem que, né? Por exemplo, acionar o conselho tutelar. Então, tudo isso, né? É um pouco triste para nós professores, porque a gente não queria chegar nesse ponto, né? Então, assim, o aluno que é bom, ele vai continuar entregando, seja da forma impressa, seja da forma online, ele vai. Mas a minha maior preocupação é aqueles alunos que
não têm acesso ou dizem que não têm acesso porque já não tem mais o gosto por estudar. Se antes em sala de aula já era complicado, agora a gente sem a nossa supervisão, às vezes a família também não é muito estruturada, por isso que eu digo a importância da família. Isso tudo é complicado, é preocupante. Para mim, professora, é preocupante, né? Porque você quer que o aluno aprenda, você quer que o aluno brilhe no futuro, que ele tenha uma carreira brilhante, né? E aí se deparar com essa situação de não entregar, não ir na escola retirar as atividades e tudo mais, isso eu acho que é muito, muito preocupante, assim, para mim. É muito triste. E por isso que eu peço, né? E destaco, reforço que a importância da família na realização das atividades em casa é muito, muito, muito importante mesmo. Mesmo que o pai e a mãe não saibam muito bem, porque a gente sabe que alguns pais não têm a mesma escolaridade, é inferior à dos filhos, né? Mas o incentivo, né? Ou uma palavra amiga, não, filho, faz do teu jeitinho, a gente conversa com a prof, né? O incentivo, enfim, para estudar. Porque que acontece? Inclusive no meu vínculo familiar, eu tenho testemunho de crianças assim que amavam estudar, que adoravam. E agora, com a pandemia, não dá para falar a palavra tarefa, trabalho. A criança não quer mais fazer, né? E isso é compreensível, porque a criança gostava da rotina de ir para a escola, de ver os colegas, de ver a prof que gosta, e agora se ver em casa só naquelas aulas chatas, né? É isso que eu digo, não pode ser uma aula online chata, tem que ser uma aula dinâmica, uma aula interativa, brincalhona, se for para as mulheres fazer piada, contação de história online, fazer questionamentos, né? Tem que ser uma aula que prenda a atenção do aluno. E então agora, tecnicamente, nós professores estamos sendo blogueiros, né? Não tem o que tirar, né? A gente edita vídeo, a gente prepara a aula, monta slides, compartilha a tela, né? Fica super à vontade na frente do computador ou de uma tela de celular, por exemplo, coisa que antes a gente não ficava, né? Como volto a dizer, como gravar um vídeo era muito difícil naquele tempo, né? Então, assim, com tudo isso que eu aprendi a ter mais paciência, né? Nós, professores, já temos que ter paciência, porque olhando o testemunho da Adriana, né? Aquela mãe que a Jéssica convidou, é muito impactante, né? Você ver que existem, infelizmente, querendo ou não, alguns profissionais que não têm esse tipo de paciência com alunos que possuem dificuldades, né? Então, isso é muito importante, a gente ter paciência. Agora, mais do que nunca, né? A gente vai ter que ter mais paciência ainda, porque a gente não sabe quando que isso vai acabar, né? Aprendi a mexer com mais habilidade, né? Nas ferramentas da internet. A criação de jogos, como eu expliquei antes do WordWall. Por favor, acessem, deem uma olhada no conteúdo, no material. Vocês também podem criar os jogos, porque basta você mandar o banco de perguntas e respostas ali. O sisteminha já vai criar o jogo. Então, jogos e brincadeiras é uma excelente atividade para essas aulas remotas, né? Para atrair atenção, porque a gente vai ter que ser uma forma de entretenimento dos alunos, né? Não dá para ser aquela coisa chata, como eu falei. Aprendi diversas coisas, aprendi com os alunos aprenderam comigo. Na verdade, os professores, quem tá me assistindo se identifica, a gente teve que se reinventar completamente, totalmente. A prof. Carol, lá de trás, não é a mesma prof. Carol de hoje, graças à ajuda dos colegas, ajuda da família, ajuda dos alunos, né? Então, assim, a gente não construiu essa plataforma, essa metodologia da escola sozinhos. A gente construiu com a família, com a família escolar, né? Com todos. Acredito que seja esse o meu testemunho, espero que tenham gostado, né? E qualquer coisa, só chamar.